Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Senhor, mais uma vez da vitória. Já peço perdão para os irmãos, amém? Porque caiu a conexão, irmãos. E aí o vídeo ficou esperando, eu tive que concluir. Amém? Então os irmãos me perdoem aí, porque a internet está bem fraca hoje. Mas Deus está dando vitória, amém? Deus, Ele é fiel na minha e na tua vida. Então, vamos lá, né? Iniciar essa live com o título A Sã Doutrina do Senhor. Amém? Vamos pregar aqui hoje sobre o que é lícito, o que não é lícito, o que a Bíblia apoia e o que a Bíblia não apoia. Amém, irmãos? A Bíblia apoia irmãs abrir igreja, pastorear, ser líder e exercer autoridade sobre homens na obra de Deus? Será que a Bíblia apoia isso? Será que a Bíblia apoia os irmãos se submeterem à autoridade de uma mulher dentro da igreja? Nós vamos estudar sobre essa doutrina, nós vamos ver o que Deus pensa sobre isso, o que a palavra diz. Amém? Vamos ver o que a palavra diz, se eles estão certos ou se a Bíblia está errada. Porque ou a Bíblia está certa, ou a Bíblia está errada, né? Porque como que pode? A pessoa está no Evangelho, a pessoa estar no Evangelho e não obedecer o Evangelho. Ah, irmão, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu estou debaixo da graça de Deus. Nós não estamos no tempo da lei. Eu posso abrir igreja sim, eu posso pastorear, eu posso ser líder de obreiros sim. Porque nós estamos no tempo da graça, não no tempo da lei. Nós vamos ver o que a Bíblia diz, amém? O que vai valer aqui não é minha palavra, nem a minha vontade. O que vai valer aqui é a palavra de Deus, irmãos. Amém? A palavra de Deus. Porque se eu tenho que me consertar num monte de coisa, para mim ficar debaixo da autoridade de Deus, continuar com o Espírito Santo. Amém? Como é que eu vou receber galardão? E como que eu vou entrar no céu se eu ficar debaixo da rebeldia? Dizer, eu sou de Cristo, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou uma presidenta da igreja tal. Amém? Mas aí a Bíblia não está apoiando num monte de coisas que eles fazem. Amém? Então como que a pessoa pode dizer que é uma verdadeira profetisa ou um verdadeiro profeta se está desenquadrado da palavra de Deus? Se não está em concordância com a palavra de Deus? Se não obedece à palavra de Deus? Então nós vamos hoje ver aqui o que Deus pensa sobre irmãs abrindo igreja, pastoreando igreja. Nós vamos dizer aqui o que Jesus diz, o que os apóstolos diz. Amém? Vamos falar também sobre vestes, roupas.
como que o crente tem que se comportar diante do mundo, diante da sociedade. Amém? A comida aqui, irmãos, é forte, viu? Que não é leitinho, não. Isso aqui é comida para crente que gosta de comida forte. Amém? Então, fica até o fim da live aí, porque hoje você vai sair fortalecido. Hoje você vai sair com convicção do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus, para que você também não venha entrar nas portas erradas. Amém? Que o mundo está expondo aí. Tem muitas igrejas que nós temos que, na verdade, fugir delas. Né? Porque Deus ele não está no negócio. O que Deus abre, amém? A porta que Deus abre, essa permanece. Mas a porta que Deus não abre, essa fecha. Ah, irmão, mas eu conheço pastor, irmão. Pastora que abriu igreja há mais de 30 anos e a igreja permanece até hoje. Mas se você analisar, a Testemunhas de Jeová não fala de Deus? Não fala de Jesus? E eles têm mais de 100 anos de existência. Uma coisa não justifica a outra. Amém? O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro. Naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, profetizamos em Teu nome, abrimos igreja, curamos enfermos em Teu nome, fizemos maravilhas. Mas o que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 25? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Você pratica as obras e pensa que vai ser salvo porque pratica as obras? Não. Nós temos que praticar as obras porque somos salvos. Nós não praticamos obras para a gente ser salvo. A gente praticamos porque nós somos salvos. Mas é o contrário que está acontecendo. Muita gente está praticando as obras de Cristo, achando que isso vai garantir salvação. E esquece da doutrina por completo, né? Da santificação do corpo, da alma, do espírito. Se esquece dos princípios básicos do Evangelho. Tudo tem um princípio, né? Tudo tem um princípio, amém? Então é isso. Os irmãos me perdoem aí, porque caiu a internet aqui, ficou muito fraca, amém, irmãos? E tive que retornar o vídeo novamente. Glórias a Deus. Eu acho que deve ter até alguns irmãos aí que ficou meio queimado. Mas eu peço desculpa, amém? Porque não foi culpa minha. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Importante é que Deus fale, amém? Isso é o que importa. A gente somos vaso, né? Que nesta noite eu venha diminuir, Senhor. Teu servo diminui e o Senhor cresça. Amém? Vamos então entrar já na palavra, para a gente não perder tempo. Amém? A mensagem é polêmica mesmo. Eu sei que vão me atirar pedra. Mas é como eu disse no começo, né? Ninguém atira pedra em árvores que não dá fruto. Jesus disse, deixou bem claro, só atiram pedra em árvores que dá fruto. A abacateira, o pessoal só atira pedra nela quando ela tem abacate. Quando ela está seca, ninguém atira pedra, o pessoal olha e vai embora. Né? Assim é a mesma coisa com a jaca. Glória a Deus, a internet está caindo direto, irmãos. Bem, então os irmãos fiquem com paciência aí que Deus está dando vitória. Amém? Então, a árvores só vai atirar pedra quando ela dá fruto. Amém? Então, você não liga, meu irmão, quando alguém te atirar pedra, quando alguém te caluniar face a face na sua cara,
te jogar em direta. Amém? Quando você perceber ou saber que alguém está falando mal por você nas tuas costas também, dá glória a Deus. Não revida não. Dá glória a Deus. Amém? E ore por essas pessoas. Pratique o evangelho. Ore pelos teus inimigos. Porque grande é o teu galardão nos céus. Grande é a tua vitória no reino dos céus. Amém? Porque a Bíblia deixa bem claro. Árvore que dá fruto, é nessas que eles vão atirar pedra. Amém? Então vamos lá, irmãos. Nós vamos começar essa mensagem no livro de João, capítulo 7, versículo 14 a seguir. Amém? João, capítulo 7. Estou aqui com a minha Bíblia, amém? Os irmãos podem pegar as vossas Bíblias aí para acompanhar e marcar, amém? Porque nós vamos entrar aqui umas 3, 4 passagens diferentes para comprovar que quem manda aqui é o Espírito Santo. Amém? Eu não vou falar nada da minha vontade. Quem manda aqui é Jesus e a sua santa palavra. Amém? Vou pregar com coerência, com clareza, com convicção. Amém? Dando lugar para o Espírito Santo mesmo de verdade. Amém, irmãos? Para mostrar para as pessoas que estão na heresia se converterem. Para elas verem que eu não estou aqui querendo me aparecer. Eu estou aqui para pregar Cristo, para pregar a sã doutrina de Cristo. Amém? Não é a minha vontade. Aqui é a vontade de Deus. Aleluia. Então vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 14, 15, 16 e 17, que diz assim: Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava, e os judeus maravilhados diziam: Como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Jesus não participou de nenhuma universidade, amém? Não participou de nenhum curso teológico, nenhuma faculdade de teologia, amém? E isso deixa bem claro, né, que quem tem condições de fazer, amém. Né? Mas aqueles que não têm condições de fazer teologia, como eu não tive, amém? O recurso que cabe a nós, que somos mais humildes, mais simples, é jejuar, orar, subir nos montes, buscar nas madrugadas, amém? E ler a Bíblia. Para nós não tem outra saída. É o meu caso. Amém? Eu tenho alguns livros? Tenho alguns livros que ajudam, tal, né? Hoje a internet também ajuda um pouquinho, o Google ajuda um pouquinho, mas na verdade, que nem no meu caso, eu não fiz nenhuma faculdade teológica, não fiz nenhum curso de teologia, foi só jejum, oração e Bíblia, irmãos. Eu li a Bíblia por 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse, só que eu não li de uma vez. Eu li num período de 3 anos a Bíblia, no monte, jejuando e orando, lendo a Bíblia, marcando os textos que interessavam, os textos que confirmavam outros textos também. Foi assim, foi uma leitura difícil, com jejum, oração e leitura da Bíblia, no monte e em casa também. Amém? Então, a minha teologia, ela foi suada. O meu curso de teologia foi só Bíblia, jejum e oração. Não foi nenhuma faculdade, não. Amém? E Deus tem me honrado. Até o dia de hoje, o Senhor tem me honrado pela sua infinita misericórdia. Graças a Deus. Então, olha aqui, Jesus não participou de nenhuma universidade teológica, não.
Amém? Como diz aqui, ó, em João 7,14 a seguir, ó. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam: Como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: A minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aleluia. Você está vendo aí? Aquele que procura fazer a vontade de Deus, conhecerá a doutrina. Amém? Então, eu aceitei Jesus, abandonei os pecados, e Deus foi me revelando a doutrina aos poucos, jejuando, orando, lendo a Bíblia. Deus foi me dando profundidade, foi fortalecendo o meu espírito, foi me capacitando cada vez mais, me dando a unção. E hoje eu tenho todo esse conhecimento aí, ó, que os irmãos vê. Os irmãos entrem na minha fanpage aí, né, da minha página aqui no Face, os irmãos vão ver os meus estudos, os meus ensinamentos que Deus me dá. Os irmãos entram no meu canal, eu tenho o link do meu canal aqui também na minha fanpage, do meu canal do YouTube, chamado Sustentáculo da Verdadeira Fé. Amém? Os irmãos podem entrar no meu canal lá, os irmãos vão ver as visões, os arrebatamentos que Deus me arrebata, os sonhos proféticos que Deus me dá, fora os ensinamentos que lá tem também, né? E que alguns deles também eu coloco no meu canal lá. Amém? Tudo isso, irmãos, fruto de jejum, oração e leitura da Bíblia. E alguns livros, nada mais do que isso. Amém? Glória a Deus. E só para completar, né? Eu estou nas redes sociais desde 2016. Amém? Que eu entrei no YouTube e aqui no Face faz 3 meses que eu estou aqui no Face. Amém? Só que eu vim me revelar como apóstolo agora. Amém? Porque eu ainda não estava sentindo de me manifestar como apóstolo. Amém? Só como o irmão Sidney. Agora o Senhor tocou e chegou a hora. Amém? Então, para quem não me conhece, eu sou apóstolo Sidney desde 2003. Amém? Eu aceitei Jesus Cristo em 1998. E em 2003, no monte, o Senhor me confirmou como seu apóstolo de Cristo aqui na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Então, vamos lá. Versículo 14, né? Versículo 15 e o versículo 16, né? A minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. A doutrina de Cristo, irmãos, ela não é nada mais, nada menos que a palavra de Deus em si, na sua essência. Amém? A doutrina de Jesus Cristo, ela é uma palavra que ela traz para a gente inspiração, ela traz força, ela traz graça, ela traz amor, ela traz esperança. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é fé. A palavra de Deus, ela é fé. Você pode notar lá no livro de Gênesis que Deus diz, haja luz. E houve luz, né? Haja o sol, haja as estrelas, e assim sucedeu. Porque é uma palavra de fé. A palavra de Deus, ela é fé. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então a doutrina de Cristo, ela é tudo baseada na palavra da fé que nós pregamos e que nós também ouvimos. Amém? E essa palavra, ela é um conceito maravilhoso. Por quê? Porque ela é uma dogma de vários ensinamentos que nos leva à obediência a Cristo pela fé aqui na terra, por meio do conhecimento. Amém? Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouve pregações, mensagens de homens verdadeiros, de mulheres verdadeiras, você aprende.
Você aprende, quando você aprende a palavra de Deus, e você guarda ela no seu coração, ela vai te produzir fé. Amém? E essa fé, uma vez gerada, brotada no seu coração, vai te trazer conhecimento, vai te trazer força para você ser obediente a Deus, mas agora não mais por vistas, ok? Mas por fé. Amém? Como diz em Hebreus capítulo 11, que nós não andamos mais por vista, agora nós andamos por fé. Nós estamos aqui na terra praticando a palavra de Deus, amando o próximo, amém? Fazendo coisas boas, santificando o nosso corpo para a vinda de Cristo, consagrando o nosso coração para o Espírito de Cristo habitar nele. Tudo por meio da fé. Porque nós cremos que nós servimos um Deus invisível. E nós cremos que nós temos uma morada celestial, que agora nós não podemos contemplar com os nossos olhos natural, mas que pela fé nós acreditamos que existe e essa morada está nos esperando um dia. Amém? Porque nós seguimos o Cordeiro de Deus aqui por meio da sua palavra, por meio do conhecimento, pela fé. Amém? Então, a sã doutrina, ela começa aqui por aí. Amém? Em João capítulo 7, versículo 14 até o 17. Amém? Então, a doutrina de Cristo ela é baseada em ensinamentos. Amém? Não em julgamentos, como muitos andam pregando o evangelho de apontar dedo e acusar pecado, acusar um, acusar outro, né? Falar mal de igrejas. Não, a doutrina de Cristo não é isso. A doutrina de Cristo, ela é para que você aprenda a viver como Cristo andou aqui na terra. Que você aprenda a andar por fé, assim como a igreja primitiva andou aqui na terra, peregrinando, não conquistando. Amém? Conquista isso e conquista aquilo, e quanto mais tem, mais quer. Isso é um evangelho falso, eu sinto muito. Amém? Quem é nobre, quem tem, ajude os que não têm. Amém? Mas aqueles que não têm, não procure ficar rico. Amém? Mas se contente com o que Deus te dá. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz lá nas suas cartas, né? Aquele que tem com o que se cobrir, com o que vestir e com o que se alimentar, estejais com isto contente. Então, os ensinamentos dos apóstolos é bem claro. Amém? Jesus, ele não andou, ele não veio fazendo campanhas de prosperidade, não. Você não vê nenhum dos apóstolos, ninguém da igreja primitiva fazendo campanhas de prosperidade. Você não vê. Amém, irmãos? E no meu evangelho você também não vai ver isso. Não vai ver isso, porque essa doutrina é falsa. Essa doutrina te afasta da simplicidade de Cristo. Te afasta de Deus, porque o seu coração fica ganancioso. Quanto mais você quer, mais você tem, mais você quer conquistar. E você não aceita perder nada, você não aceita ser perseguido, porque esse evangelho produz a soberba dentro do coração dos irmãos. Amém? Eu cansei de ver crentes na igreja, batendo no peito, falando: Senhor, roubaram o meu carro, Senhor, eu fui assaltado, eu não aceito isso, eu sou dizimista fiel, é a tua palavra, você tem que fazer prova do Senhor, eu não aceito, eu quero restituição. Colocando a mão na garganta de Deus e pensando Deus na parede. Eu acho isso um absurdo. Para mim isso é um absurdo. Isso é um evangelho falso. Aprenderam errado desses líderes religiosos. Amém? Isso não é doutrina do Senhor. Amém? Então nós vamos dar continuidade aqui, irmãos, agora. Vamos lá para o livro de Tito. Epístola de Tito, capítulo 2. Amém? Glórias a Deus. Título, capítulo 2. Versículo 1 a seguir, que diz assim: Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina,
encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Isto é sã doutrina. Amém? Não é eu pregar usos e costumes e dizer, olha, irmão, se você não abandonar essa roupa, você vai para o inferno. Olha, irmã, se você abandonar essa maquete, você vai para o inferno. Porque esse evangelho, nós não vemos saindo da boca de nenhum dos apóstolos. Esse tipo de ensinamento, nós não vemos saindo da boca de Jesus em nenhum dos 4 evangelhos. Mas olha o que é a sã doutrina aqui, ó. Encoraja os mais velhos, ou seja, a sã doutrina, ela é um evangelho de exortação, admoestação. Nós temos que admoestar-nos, exortarmos uns aos outros. Amém? Ó, no que? Para serem equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, agora nós vamos entrar numa questão aqui, que é polêmico, amém? Essa questão é polêmica. Eu sei que eu vou ser apedrejado, vou ser perseguido, mas eu acredito que quem for da verdade vai se converter. Porque agora eu vou entrar numa questão bastante polêmica, e é acerca das mulheres. Mas não é das mulheres do mundo, amém? É acerca das mulheres de Deus, das mulheres cristãs, amém? Ouça só o que a sã doutrina diz. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho. Quando diz aqui, não viciadas em muito vinho, está querendo dizer que tem irmãs, já tinha irmãs naquela época, que tomava vinho fermentado, ou algum tipo de bebida alcoólica fermentada, todos os dias. Um cálicezinho assim já é considerado como vício. Se você toma todo dia um cálice de vinho, certo? Ou de cachaça, ou seja lá qual for da bebida alcoólica, a Bíblia já chama isso de vício. Amém? E tinha mulheres assim no passado. E Paulo estava mandando Tito exortar essas irmãs a abandonarem isso. Porque isso não fazia parte da sã doutrina. Amém? Então, exorta as mulheres, né? A serem mulheres maduras, reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, e serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, dedicadas a seus lares, e a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso. Mas até aqui. Amém? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela deixa bem claro, né, qual é a posição da mulher na igreja. Amém? A mulher tem a sua posição na igreja. E é uma posição maravilhosa. Eu acho lindo, irmãos, quando eu vou numa igreja, quando eu passo numa igreja, que eu vejo as irmãs lá, né, se preparando, as coreografias para louvarem o Senhor, as regentes de coral, né, as que estão na frente do trabalho lá, né, esqueci o nome, as regentes, né, ali instruindo as irmãs, os irmãos, no grupo de mocidade também, as regentes do grupos de senhora, né? As irmãs ali enfeitando a igreja para o culto à noite, né? Limpando a igreja, né? Tendo esses cuidados, né? Indo no mercado comprar
as coisas básicas para manter a igreja limpa, higiênica. Então, a função da mulher na igreja é linda, é maravilhosa. Até obreira, né? A Bíblia ainda dá um apoio para uma obreira, né? Que também faz a primeira parte na igreja. Até aí tudo bem. Lindo, maravilhoso. Eu fico admirado por essas irmãs. Admirado. Principalmente quando elas também são mulheres apenas de um marido, né? Não estão casadas pela segunda nem pela terceira vez. Amém? Assim que conhecer a Cristo, é óbvio, né? Porque se ela estava no mundão antes, isso aí já é outra história. Mas uma irmã, um irmão que se casou e conheceu Cristo e depois larga sua esposa ou seu esposo para ficar com outro, isso se chama adultério, amém? Então, quando a irmã ela é esposa de um marido só e o marido da mesma forma, eu acho muito bonito uma família assim, dentro da palavra de Deus, enquadrada na palavra de Deus, longe do adultério, amém? E essa irmã exerce uma função também tremenda, fora a igreja, que ela é irrepreensível lá também, ajudando em todos esses afazeres que a Bíblia apoia. Além disso, cuida bem do seu marido, cuida bem dos seus filhos, cuida bem da casa, tem bom testemunho diante dos vizinhos e da sociedade. É isso que a Bíblia, é isso que Deus quer das mulheres. É assim que as mulheres no passado se comportavam, na igreja primitiva e no Velho Testamento também. Você não vê aqui na Bíblia, irmãos, nenhuma pastora, nenhuma bispa, nenhuma apóstola, e abrindo igreja, pregando em praças, que nem Paulo pregava, Jesus pregava. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, qual era a função das mulheres? Em alimentá-los, em ajudar com oferta, em lavar as roupas, em ajudar os discípulos e o próprio Senhor Jesus. As mulheres, essa era a função das mulheres. Jesus não chamou as mulheres para ser apóstola, para ser pastora, para ser bispa. Ele chamou as mulheres com outra função. E é essa função que eu estou mostrando aqui, que a Bíblia apoia que as mulheres pratiquem. Fora disso, é antibíblico, está saindo fora dos princípios da Bíblia. Desde o tempo de Abraão até o dia de hoje, as mulheres primitivas chamavam o seu marido de Senhor, e jamais o marido de uma dessas mulheres deixava elas exercer autoridade em igreja. Porque isso é feio, é desonroso. E desonroso tanto para o marido, como muito mais ainda para os irmãos de fé, para os guerreiros de fé que estão lá dentro da igreja, entrando debaixo da obediência e da autoridade de uma mulher. Isso é feio, é desonroso tanto para ela, não é bonito isso, para os de fora que estão vendo, e muito mais feio ainda para os irmãos que se submetem debaixo de uma autoridade de mulher. Isso é feio. Em outras palavras, isso é ridículo. Deus não está nesse negócio. A Bíblia não apoia isso. Como diz aqui na Sã Doutrina, no livro de Tito, capítulo 2. Amém? Então, o posicionamento das mulheres dentro da igreja está bem claro lá quando Jesus andou ministrando aqui na terra. Está bem claro nas cartas dos apóstolos, né? As recomendações que os apóstolos deram, tanto no livro de Pedro, quanto aqui no livro também de Tito. Tem outros livros, outras epístolas de Paulo também que confirmam isso. Amém? A posição das mulheres é essa. É elas serem submissas aos seus maridos, ou se elas não têm marido, que elas sejam puras, santas, irrepreensíveis, cuide bem dos seus pais, né? Dos seus filhos, se elas são viúvas, cuida bem do seu lar e ajuda na igreja nesses requisitos que eu acabei de passar aqui. Amém? Através do capítulo 2 de Tito. É isso que a Bíblia apoia. Amém?
qualquer coisa que sai fora disso, a Bíblia já não tem apoio bíblico. Não tem. A Bíblia condena isso. A Bíblia não apoia isso. Amém? Então, a maioria, quem recebe essa palavra, está recebendo a palavra do próprio Senhor Jesus e de um homem que tem autoridade para falar. Porque eu prego o Evangelho e vivo o Evangelho. Amém? E eu não estou trazendo essa mensagem aqui de mim mesmo pela minha própria vontade. Eu sempre peguei essa mensagem, porque essa mensagem Deus me deu desde 2004, que eu tenho essa mensagem comigo. Amém? E chegou a hora de eu passar essa mensagem. E agora é a hora. E se eu não prego essa mensagem, depois eu pago o preço. Então eu prefiro pagar o preço em gente me atirando pedra, se levantando, do que a mão de Deus depois pesar sobre mim. Amém? Porque eu não estou fora da Bíblia. Amém? Eu estou pregando coerentemente com a palavra de Deus. Eu estou em total harmonia com a palavra de Deus. É aqui que a palavra de Deus ensina as mulheres a ser. Quer ensinar? Tudo bem, pode ensinar. Pode pregar. Mas abrir igrejas e exercer autoridade sobre obreiros, exercer liderança na igreja, isso não tem apoio bíblico para a mulher. Eu sinto muito, mas não tem. E esses apóstolos que tem por aí, esses pastores que ungem suas mulheres pastoras, ungem suas mulheres bispas, ungem suas mulheres apóstolas, isso está completamente fora da palavra. Eles também estão debaixo de rebeldia. E se bobear, tá? De repente, quem manda nas igrejas dele é até as mulheres deles. Não são nem eles, né? Então eles estão só como fachada na frente. Vai saber, né? Deus sabe de todas as coisas. Porque quem começa errado não termina bem. Amém? A não ser que se arrependa, se converta e se conserte diante de Deus. Amém, irmãos? Então, tá aqui, ó. Dessa forma, né, semelhantemente, ensinem as mulheres a serem maduras, reverentes quanto ao estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Amém? Não de exercer liderança, de ensinar o que é bom. Amém? Mas, assim, debaixo de uma autoridade masculina. Amém? Aqui, Deus não está exaltando a mulher para ela abrir igreja, para ela ser pastora, para ela ser líder, de maneira alguma. Olha só o que a palavra de Deus continua dizendo. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens. Olha aí, ó. Certo? As mulheres, não os homens. Certo? Aí muitos dizem assim, mas e Priscila com Áquila? Que pregou para Apolo ali. A Priscila do Áquila lá, ela não era pastora. Muito pelo contrário, ela servia a Paulo, junto com o marido dela. Amém? E como ela já tinha um certo conhecimento junto com o marido dela, mas junto com o marido dela, ela chegou a Apolo e orientou a Apolo. Amém? Ali foi um ensinamento, uma orientação, mas não foi ela exercendo a autoridade e liderança sobre Apolo, porque Apolo era muito maior do que ela. Apolo era um apóstolo praticamente. Tá certo? Ela e o marido dela apenas orientou ele, ensinou algumas coisas a mais que estava faltando para ele, mas ela não exercia autoridade sobre Apolo e sobre ninguém. Amém? Ela servia a Jesus Cristo e servia ao ministério de Paulo também. Ela não era uma autoridade na igreja. Ok, irmãos? Então vamos lá. Então ensina elas a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? A partir do momento que uma mulher abre igreja e exerce autoridade sobre outros homens, a difama vem, não tem jeito. Tanto
que conhecem a verdade, que não aceitam isso. Respeitam, né? Mas não aceitam. E principalmente para os de fora, né? Você imagina, irmãos, né? No estado do Rio de Janeiro, não sei se ela está em função ainda, tinha uma delegada lá, exercendo autoridade e um monte de soldado debaixo da obediência de uma mulher. Isso aí, para mim, é um vexame, isso é uma vergonha. Até no mundo ímpio, anticristão, para mim isso é uma vergonha. Mulher presidenta da República, para mim isso é um vexame, é uma vergonha para o país. Esse é o meu modo de ver, e eu creio que eu não estou fora da Bíblia, não. Amém? Porque no Velho Testamento, as autoridades máximas de todos os reis nunca foi de rainha. Foram sempre dos reis. Amém? E quando uma rainha quis dar uma de rei, quis ter a autoridade de rei, você viu no que deu, né? Um monte de profetas do Senhor mortos, né? Mas depois você viu a punição que ela sofreu, né? Um anjo de Deus derrubou ela de cima do telhado, da varanda. Ela caiu no chão, morreu e sua carne foi comida pelos cachorros, pelos cães. Sabe de quem eu estou falando, né? De Jezabel. Amém? Porque ela quis exercer liderança sobre o país e sobre o povo de Deus. E olha o que aconteceu. Olha qual foi o fim dela. E veja qual foi o fim de Acabe também, que permitiu isso. Amém? Então, liderança de mulheres não tem apoio bíblico. Isso não é da vontade de Deus, é antibíblico. No Velho Testamento você não vê isso. Tá certo? E se houve autoridades mulheres no passado, como a rainha de Sabá, mas isso era por meio do povo ímpio, pagão. Mas dentro de Israel nunca teve autoridade mulher, nunca. Amém? E nós descendemos dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Tá certo? E esse costume, esses princípios básicos que vêm dos judeus, que está aqui no Evangelho e no Velho Testamento, tem que ser aplicado nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A modernidade vem, as coisas mudam, mas a palavra de Deus não muda, ela continua a mesma. Amém, irmãos? Então, eu não estou fora da palavra, não. Quem está fora da palavra é quem está praticando essas coisas. Amém? Então vamos lá para o versículo 7. Que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia mostra integridade e sobriedade. Aqui Deus já está falando com Tito, amém? Para Tito orientar os jovens e os homens, né, a serem sóbrios e terem um bom conhecimento da palavra de Deus. Mas aqui acerca das mulheres está bem explicado, né? Glórias a Deus. Então nós vamos lá agora para o capítulo 3. Amém? Capítulo 3 de Tito ainda, que diz assim: lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém. Sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade.
não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que... Glória a Deus. Caiu de novo aqui a conexão, irmãos. Então vamos lá. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Olha aí, né? Versículo 8 aqui diz que essa palavra ela é digna de crédito. O que eu estou pregando aqui é digna de crédito. Todos têm que dizer amém. Todos que são da verdade. Principalmente essas irmãs. Que Deus não mandou elas abrir igreja e não mandou nenhum pastor ungí-las. A pastoras, a presidentes, a apóstolos, a bispos. Que elas voltem à prática das boas obras. É o que a palavra está dizendo aqui. Porque está aqui, ó, versículo 8. Ó, essa palavra é totalmente digna de crédito. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. A doutrina santa é do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então fica o recado aí, irmãs. Amém? Passa o bastão. Amém? Passe o bastão. E se coloque debaixo da verdadeira unção de Deus. Porque o galardão é maior se você praticar o que a Bíblia reserva para as mulheres dentro da igreja. Amém? E dentro dos seus lares. Se você sair dessas regras, você não vai ter galardão, não. E Deus não vai operar. Talvez você pense que opera, mas não é Deus. Amém? Porque você está debaixo da desobediência e não da obediência. Amém? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não tem exceção. O que Deus fala aqui tem que ser cumprido para qualquer pessoa. Ele não vai te chamar de filhinha e passar a mão na sua cabecinha no dia do juízo, não. A hora de se converter, de se consertar diante de Deus é agora. Amém? Isso serve para mulheres e para os homens também. Amém? Vamos agora, para a gente finalizar, irmãos, vamos falar um pouco de vestes exteriores. Amém? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Aleluia. Glórias a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim: Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto,
Na antiguidade, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Amém? Glórias a Deus. Então, está aqui, irmãos, a palavra de Deus aqui. Nós vamos entrar nesse texto aqui, no tocante agora ao corpo, ou seja, às vestimentas. Amém? É com muita dor no coração que eu digo isso. Os líderes religiosos de hoje, infelizmente, não todos, né? Mas uma grande parte, principalmente do movimento pentecostal, eles gostam de julgar muito os outros ministérios, as ovelhas do Senhor que estão em outros apriscos, né? Porém, nas suas igrejas, o que eu vejo? Eu vejo as irmãs de cabelo comprido, até aí tudo bem, bonito. As irmãs de calça, de saias compridas, tudo bem, até aí bonito. As irmãs com uma roupa, né, por cima assim, com combinação por baixo, bonito. Só bonito. Amém? Só bonito. Porém, as saias estão justas. Dificilmente você vê uma irmã com as saias bem folgadas. Você vê vai até o tornozelo a saia, mas você vê o violão. A saia está modelando o corpo. As blusas são apertadas. Até dessa igreja mais santa aqui do Brasil, a mulher do ex-falecido, né, que já partiu para o Senhor, graças a Deus, eu vi ela outra vez aí numa foto na internet, com uma roupa com combinação bonita, mas tudo apertadinho. E prega doutrina. Tá? Aí eu pergunto para vocês, uma freira não está se vestindo mais decentemente do que essas irmãs dessas igrejas? Tudo bem, não vamos entrar no questão do que elas adoram, da doutrina católica, isso é outra coisa. Mas em relação às vestimentas exteriores, as irmãs das igrejas pentecostais têm que se converter com as freiras. Porque as freiras, elas se vestem muito mais decentemente do que as irmãs das igrejas pentecostais que têm doutrina. Amém? Aquilo sim, para mim, é vestes que deveria ser implantada nas nossas igrejas. Umas saias bem folgadas, uns véus na cabeça. Aí sim, ó, eu aprovo. Então, nesses termos, amém? As evangélicas cristãs tinham que tomar como molde as vestimentas das freiras. Amém? E até os próprios padres. Tá certo? Os padres com aquelas batinas, aquelas roupas bem folgadas, eles estão se vestindo melhor do que os pastores aí, de terno e gravata. Tá certo? E é engraçado, né? E eles não julgam ninguém, né? Amém? Tudo bem que nós temos que julgar a idolatria, tal, a doutrina católica, ela não vem de Deus mesmo. Mas no tocante às roupas, às vestes, tanto dos líderes, né, dos padres, dos papas, dos bispos da Igreja Católica, eles se vestem melhor do que esses pastores pentecostais. As freiras se vestem melhor do que essas irmãs cristãs pentecostais. As roupas deles diante de Deus, pelo menos as roupas exteriores, estão muito mais decentes do que as nossas, irmãos.
Essa aqui é a verdade. Amém? Então, ao invés da gente ficar julgando uns aos outros, vamos se consertar nós mesmos, né? Vamos se vestir melhor. Amém? Então, a palavra de Deus diz aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, olha só, que, portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Amém? Então, a beleza da mulher cristã, ela tem que estar no interior e não no exterior. Mas isto não significa que, por exemplo, como dizem por aí, que uma irmã que coloca uma calça comprida, usa uma maquiagem e vai para os quintos dos infernos. Amém? Nós não podemos generalizar. Porque a grande maioria vai mesmo. Amém? Porque está se vestindo para chamar a atenção dos irmãos na igreja, está se vestindo para chamar a atenção dos homens fora, levando os homens a praticarem o adultério no coração. Porque Jesus disse, né, que se um homem com o desejo de possuí-la, nisso já adulterou. Amém? Então, se uma mulher se veste decentemente, ela já vai evitar de o homem pensar algo dela. Entendeu? Então, ela já vai impedir que o homem adultere contra ela. Amém? Então, ela já está usando de boa consciência diante de Deus. Então, é óbvio, uma calça comprida, apertada, vai chamar a atenção. Tá? Então, é a consciência de cada um, amém? Mas eu vou dar o meu parecer aqui, segundo o que eu estou entendendo. Não gosta de usar saia? Tá bom, irmã. Então coloque uma calça comprida, social, folgada. Use uma roupa social folgada, decente. Amém? Porque nisto você está andando decentemente, você está levando o nome de Cristo. E essas roupas sensuais, elas não agradam o Espírito Santo, porque elas são provocadoras, elas provocam outros homens a te desejarem e a pecarem em seus corações a prática do adultério por pensamento. Amém? Então, que a sua beleza ela seja interior, não com os enfeites. Mas a Bíblia não está dizendo também que as mulheres que se enfeitam, que se vestem bem por fora, vão ser condenadas ao inferno. A Bíblia não está dizendo isso. Amém? Mas a Bíblia também, ela não apoia essas roupas sensuais. Tá certo? Que mostram as coxas, que mostram parte dos seios. Amém? Por exemplo, brincos e maquiagem em excesso, extravagantes. Tudo isso é vaidades, é luxúria, é coisas que condenam. Então, use tudo moderadamente. Amém? Tenta ter uma boa consciência diante de Deus. Use uma roupa que a sua consciência não vai te condenar. É tudo pelo Espírito Santo. Se vista, mas se vista e diga assim para Deus, Deus, eu estou bonita para o mundo, para o homem, ou hoje eu estou bonita para ti? Porque interiormente eu tenho a tua beleza, mas exteriormente eu estou agradando os teus olhos? Esta roupa aqui, Deus, eu posso usar? Você acha, irmão? Você acha, minha irmã, que Deus não vai te mostrar? Que Deus não vai falar com você? O nosso Deus não é um Deus surdo, não é um Deus cego, não é um Deus mudo. Se você realmente tem temor de Deus, você tem que falar com o teu Deus qual tipo de roupa que cai bem em você diante da sociedade que Ele te colocou para você evangelizar lá no meio dessa sociedade. Certo? Porque Deus chamou certos grupos de evangélicos pentecostais
para ganhar um tipo de povo para Jesus. Deus chamou outros tipos de evangélicos pentecostais de outros níveis para ganhar outro tipo de povo para Jesus. Porque, como diz lá em 1 Pedro, a graça de Deus ela é multiforme. E como diz Paulo lá em Romanos, existem muitos ministérios, não é um só. Amém? Então, cada um fique no propósito e no chamado que Deus chamou e Deus te colocou. Amém? Não saia fora do padrão que Deus te chamou. Esse é o mistério. Você foi para a igreja pentecostal, onde tem esse tipo de doutrina, você tem que obedecer lá, do jeito que os pastores colocam. Porque se você sair do prumo lá, você está em rebeldia contra Deus, você corre o risco de ir para o inferno. Tá certo? Deus te chamou em outros apriscos, em outros ministérios, que não é tão rígido, mas te exige algo que você permaneça diante de Deus lá para você não se contaminar e não sair da obediência, então permaneça lá do jeito que Deus te colocou. Amém? Porque se você sair da posição que Deus te colocou, você está sujeito à rebeldia, você está sujeito a ir para o inferno um dia assim. Porque a soberba é pecado do espírito. Amém? E através da soberba vem o orgulho. Amém? Através do orgulho vem a rebeldia. Amém? Então você tem que obedecer às doutrinas estabelecidas pelos ungidos de Deus. Amém? Que está dentro da igreja. Que também não fogem, não podem fugir da palavra de Deus. Amém? Então é isso. Essa é a sã doutrina do Senhor. É você obedecer a Deus de acordo com o seu chamado. De acordo com o ministério que Ele te chamou. Não tem como você querer ser uma crente igualzinha a crente lá da Deus é Amor, por exemplo, se você está na Universal. Porque lá eles pregam Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A rede caiu de novo, irmãos. Amém. Então é isso. Cada irmão, cada irmã tem que ficar na posição que foi chamado. Amém? Só que você não pode julgar, irmãos, as ovelhas de outro aprisco, os pastores de outro aprisco, porque lá é outro ministério, é outra visão. Amém? Andar com roupa sensual leva ao inferno, tanto para a mulher quanto para o homem. Homem que usa calça apertada, camisa apertada. Isso provoca sensualidade e desejo nas mulheres também, é a mesma coisa. Amém? Então, vamos perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, a roupa que eu estou usando está te agradando? Porque essa é a postura exata de um cristão verdadeiro, que tem temor de Deus, que tem temor diante da palavra de Deus. É você se auto-questionar e perguntar, Senhor, a maneira que eu estou me vestindo está agradando ao Senhor? Irmãos, Deus vai te revelar na palavra, Deus vai usar um vaso para falar contigo, Deus vai falar com você em sonho, em visão. Como eu já disse aqui anteriormente, Deus não é surdo, nem cego e nem mudo. Amém? O crente que é sincero e quer andar com boa consciência diante de Deus, Deus fala, Deus mostra. Amém? O que você não pode estar usando e se vestindo é em extravagância e andando em sensualidade, que nem você andava antes de ser cristã, minha irmã. E você também, meu irmão. Amém? Então, essa é a mensagem aqui, ó. 1 Pedro capítulo 3. Amém? E o versículo 7 diz assim: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Concluindo, tendo todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção
como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Então é isso, irmãos. Esta aqui foi a mensagem hoje, amém? A respeito da sã doutrina. Os irmãos que chegaram agora, né? Eu aconselho os irmãos a assistirem o vídeo que vai estar daqui a alguns minutos na fanpage lá, na minha página. E os irmãos assistam o vídeo desde o começo, porque Deus falou aqui hoje, amém? Deus falou poderosamente através da sua santa palavra, por meio do seu Espírito Santo. Hoje eu diminuí muito e Deus cresceu de tal maneira que Deus falou o tempo todo. Amém? Desde o início até agora ao fim. Então, os irmãos, depois assistem o vídeo novamente, que vocês vão ser bastante edificados e vão receber força de Deus para entrar no céu um dia. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.